Caso Celso Daniel, canal Iconografia da História. Meu irmão, esse é um caso muito pouco falado, né? Porque ele não teve solução, né, cara? E muita gente volta nesse caso. Eu acho que esse caso é 2002. E vamos ver, né? Vamos ver o que o canal Iconografia da História trouxe pra gente. Então, vamos lá. Reação ao vídeo Caso Celso Daniel em detalhes, como você nunca viu. Então, vamos ver. O corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi encontrado em uma estrada 2 dias depois do seu sequestro. Até hoje, essa morte causa muita discussão e gera um debate a respeito do que realmente aconteceu. Hoje, vamos entender em detalhes como ocorreu esse caso e a conclusão das autoridades competentes sobre o assunto, de uma vez por todas. Fala galera, João Paviotti aqui do canal Iconografia da História. Hoje a gente tá aqui para desfazer fake news e desfazer boatos, beleza? É a história do Celso Daniel que tanto vocês pedem e agora a gente trouxe para vocês finalmente, até para desfazer algumas teorias da conspiração e novamente alguns boatos que tem em cima desse crime aí. Vamos tentar ser o mais imparcial possível dentro das referências que a gente foi e buscou. Então tem muitas referências aí embaixo nos comentários, vocês podem ver e podem explorar. Eu sei que para algumas pessoas não vai adiantar nada, porque o cara só quer vir aqui e ficar falando Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel, qualquer coisa que a gente coloca, né, Fernandão? Celso Daniel, Celso Daniel, fala do Celso Daniel. Beleza, a gente vai falar do Celso Daniel, mas para de usar isso como bordão, tá ligado? Porque não funciona. Vamos lá. Edu, roda a vinheta. Cara, o Joel meio que já direcionou, né? Muita gente cobra o caso do Celso Daniel. E ele citou teoria da conspiração. A teoria da conspiração é que o que as pessoas acreditam é muito falado, mas não tem prova, né? E vamos ver então, cara. Vamos ver. Caso Celso Daniel, é teoria da conspiração? O que tem de fato? Vamos nessa. E eu vou ser sincero, pessoal, esse crime tem sido usado de forma política já faz muitos anos. E há muita desinformação em várias versões apontadas. Aqui a gente não vai inventar nada. E a gente vai tentar ser o mais imparcial possível, como eu já citei pra vocês. Ao falar sobre esses crimes, né, porque não é um crime só, mas são vários acontecimentos, precisamos trabalhar com materialidade, pois é um assunto muito sério pra colocar teorias da conspiração acima de fatos reais e já apurados. Portanto, assista até o final que vocês vão entender o que ocorreu e o que o Partido dos Trabalhadores do PT tem a ver com isso, quem foi Celso Daniel e como todo o crime se desenrolou, certo? Pra contar essa história, vou usar como principal referência, mas não a única. A gente trabalhou com muitas referências, mas o principal para pegar a linha de raciocínio, né, de informações, o livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT, de Silvio Navarro. Dê uma olhada aí, o Edu já deve ter colocado aí do lado, a gente indica esse livro também para vocês. Galera, Celso Augusto Daniel nasceu em Santo André no dia 16 de abril de 1951. Bom, galera, o Celso Daniel, ele era filho de um ex-prefeito da cidade natal dele, o Bruno José Daniel. E o Celso Daniel começou a carreira política dele pelo PT em 1982, mas ele já tinha trabalhado antes na política. Ele cursou filosofia na USP e fez bacharelado em engenharia no Instituto Mauá de Tecnologia e mestrado na FGV. Na época, ainda hoje é um baita de um título. Envolvido com política durante grande parte da sua vida, Celso Daniel se tornou uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores no ABC Paulista. Pra quem não sabe, o ABC Paulista é o berço do nascimento do PT, que era um partido, a princípio, formado por sindicalistas e trabalhadores, que foi formado naquela região onde tinha grandes metalúrgicas e montadoras de carro. Entre os anos de 1974 e 1978, como eu disse pra vocês, ele exerceu o cargo público no Departamento de Trânsito da Prefeitura de Santo André, já tendo se engajado em política, pelo menos na institucional. Em 1982, Celso Daniel, já no PT, concorre à Prefeitura de Santo André, mas é derrotado. 6 anos depois, disputou novamente a eleição e venceu, exercendo seu primeiro mandato de prefeito entre os anos de 1989 e 1992. E galera, pelo que a gente conseguiu concluir aqui, pesquisando sobre a vida até pessoal e profissional dele em Santo André mesmo, o Celso Daniel era um prefeito, era um político com muita visão e que prometia ser um grande talento, já era um grande talento, né, mas prometia ser um grande quadro, até para as questões do Executivo Federal mesmo, tá? Eu sei que na história não existe si, mas ele era um baita de um quadro do PT raiz. Em 1993, o Celso Daniel foi eleito deputado federal e ocupou esse cargo entre os anos de 1994 e 1996. Ficou 2 anos. O Celso Daniel deixa o mandato, depois de 2 anos, deixa o mandato de deputado federal, para voltar à Prefeitura de Santo André, entre os anos de 1997 e 2000, e depois ele é reeleito para um segundo mandato com 70,13% dos votos. No segundo mandato, porém, foi interrompido por disparos. E é sobre esse crime que vamos falar dos seus desdobramentos, da investigação e das conclusões, né? Bom, vamos lá, galera. Então, no storytelling do crime. Na noite do dia 18... Então, feito o resumo aí, o cara era promissor, né? E, em tese, seria um substituto aí, né? Do PT, né? Um grande quadro do PT. Deputado, prefeito, mais de 2 vezes. E o cara morreu. Morreu como? Celso Daniel, que exercia o mandato de prefeito de Santo André, tinha saído para jantar no restaurante Rubaiá, na Alameda Santos, uma das paralelas mais movimentadas da região ali da Avenida Paulista, que é a principal avenida da cidade de São Paulo. De acordo com o Silvio Navarro,
o jornalista que nós estamos aí usando como principal referência, esse era um dos restaurantes preferidos do Celso Daniel. Pelo menos uma vez por mês ele jantava no local. E ele ia pra lá pro restaurante nas saídas das aulas que ele dava na PUC São Paulo e na FGV. Ele era professor desses dois lugares. Celso Daniel sempre passava por ali para comer os frutos do mar de qualidade e tomar um bom vinho. Ele era um professor muito querido nessas universidades, visto como um dos melhores quadros em suas propostas de redistribuição de renda e mobilidade urbana no PT. A mobilidade urbana, galera, ela é um tema muito caro para cidades e para os municípios, que é basicamente onde a vida cotidiana se desenrola. Então, o prefeito que consegue garantir uma boa mobilidade urbana de forma barata, ele sempre é alguém que ganha popularidade, que era o que o Celso Daniel fazia. Naquela noite do dia 18 de janeiro de 2002, o prefeito Celso Daniel tinha saído para jantar com o empresário Sérgio Gomes da Silva. Atenção, presta atenção. Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, um ex-segurança que tinha ganhado muito dinheiro com o ramo do transporte e com os contatos que ele tinha na política. Sérgio Gomes da Silva e Celso Daniel se conheciam há 14 anos. Eles tinham sido apresentados, né, pela esposa do irmão caçula de Celso Daniel, né, pela cunhada de Celso Daniel. Durante a sua campanha para prefeito, em 1988, Celso Daniel levou o Sombra para acompanhá-lo. O Sombra passou a atuar como assessor de segurança pessoal do Celso Daniel e os dois se tornaram amigos muito íntimos. Sérgio Gomes da Silva passou a ser conhecido, né, como Sérgio Chefe. E quando o Celso Daniel se tornou prefeito de Santo André, ele levou o amigo dele, né, o Sombra, para ocupar cargos bastante cobiçados. Sérgio ocupou a chefia da Guarda Municipal e da Defensoria Pública. O apelido Sombra veio por ele está, inclusive, muito próximo de Celso Daniel em todos os momentos da vida. Ele era como uma sombra mesmo. De acordo com o Silvio Navarro, Sombra era visto como um homem ambicioso e ele acabou se tornando um dos operadores do Caixa 2 do PT. Segundo o autor, a pauta do jantar entre Celso Daniel e Sombra era... Porra, nós estamos em 2000, mano. 90 alguma coisa. Já tinha Caixa 2 nessa época, já tinha tudo isso, já tinha empresa de transporte junto com o prefeito. Meu Deus do céu. É óbvio que já tinha, né, Glauber? Tu acha que isso surgiu agora? É pesado, irmão, vamos. Era justamente esse Caixa 2, pois Celso Daniel tinha sido escalado para comandar a campanha de Lula à presidência da República. E diante das chances reais que o Lula fosse eleito, a mancha de corrupção que rondava a prefeitura de Santo André não podia respingar nessa campanha. O que era o Caixa 2, galera? Esse Caixa 2 é um esquema que ele existe em vários partidos. E existia ainda mais no passado. O caso do Mensalão, por exemplo, lá no meados da primeira década dos anos 2000, por exemplo, mais ou menos 2005, 2006, ele falava sobre esse esquema de Caixa 2, que era o quê? Dinheiro oculto, ou dinheiro sujo, que é destinado para campanhas políticas. Então em Santo André já existiam investigações que poderia existir Caixa 2. O Silvio Navarro afirma que havia o temor de que o esquema de propina montado na prefeitura de Santo André viesse à tona. Esse esquema colocava dinheiro ilegal em campanhas de partido. Os cofres da prefeitura de Santo André, Campinas e Ribeirão Preto eram apontados como principais propinodutos do PT acusados. Segundo Silvio, Celso Daniel tinha sido orientado pelo PT a afastar Sérgio Gomes da Silva e seu grupo das finanças da prefeitura. Então, o Sérgio seria, mais ou menos como o Silvio falou, o cara que organizava essa parada. E o PT teria pedido para afastar ele para não sujar a campanha do Lula. Havia suspeita de que Sérgio Sombra operava um Caixa 3 e era preciso tirá-lo de cena para que ele não atrapalhasse as eleições de 2002. Meu irmão, os caras não são satisfeitos com só Caixa 2 não, tinha o Caixa 3 ainda, mano. E olha só, hein, mano. O Lula tava preocupado com o escândalo do cara, mano, em 2002. Logo ele, que em 2006 vai ter escândalo, depois vai ter mais escândalo. Não, 2006. 5 e 6, mensalão. 5 e 6, né? É. Depois vai ter mensalão, vai ter gasoduto, vai ter uma porrada de escândalo, né? Vamos. Que o Lula venceu. Segundo Navarro, Sérgio Sombra enriquecera de forma rápida e irresponsável, e sua atuação ao lado de Celso Daniel como sombra dele poderia manchar a campanha do PT rumo à presidência. Dito isso, vamos voltar pro dia 18 lá. Às 22h59, Celso Daniel e o Sombra deixaram o restaurante lá perto da Avenida Paulista. Eles entraram no Mitsubishi Pajero, que era do Sombra, e seguiram rumo a Santo André. As imagens que a câmera do restaurante captou na saída foram as últimas imagens de Celso Daniel com vida. E aí começa todo o rolo. No cruzamento das avenidas Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora da Saúde, numa encruzilhada conhecida como Três Tombos, na zona sul de São Paulo, a Pajero onde estavam Celso Daniel e Sérgio Sombra foi cercada por 3 veículos. Um Chevrolet Blazer, um Volkswagen de cores escuras e um Fiat Tempra branco. Segundo o depoimento de Sombra, um bando de pelo menos 8 homens armados saltou dos veículos e começou a disparar contra o Jeep blindado do nada. Não se sabe como a porta do Jeep foi aberta e Celso Daniel levado e jogado no banco traseiro. Veja, os caras estavam metralhando o carro e o carro era blindado e não se sabe como que o Celso Daniel
abriu a porta, ou abriram a porta pra ele sair. Porque o certo com o carro blindado é você arrancar com o carro, ou ficar ali, e a gente não sabe como aconteceu isso. É um fato que até hoje não foi muito bem explicado. E também não se sabe por que o Sombra foi poupado. E conforme o seu depoimento, é ele que ligou para o 190, avisando a polícia de que o bicho tinha pegado. Celso Daniel andava sempre acompanhado de 4 seguranças, mas naquela noite ele estava sozinho, só ele e o Sombra. No dia 20 de janeiro de 2002, às 7 horas e 15 minutos, o caseiro José Carlos de Souza saiu do sítio onde vivia rumo ao centro da pequena cidade de Juquitiba. Ele não tinha a menor ideia do que encontraria em seu caminho naquele dia. Muito sinistro. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, José Carlos encontrou na estrada da Cachoeira, né, esse chamado estado da Cachoeira, o corpo de um homem grisalho de meia idade. O corpo tinha sido alvejado por 8... Nada mais, nada menos que só o prefeito da cidade, né, mano? Hein? Só o prefeito da cidade que o cara achou morto, né? Imagina, a tua cidade aí você tá andando e achou o prefeito morto. Agora, até aqui, mostra uma relação entre uma preocupação do Caixa 2, né, com a campanha presidencial do Lula, né? O Joel dá destaque para isso. E a relação amigável de confiança extrema com esse Sombra, mas que parece que o Sombra deu uma pernada no cara, né? Porque o cara foi poupado, não morreu. A porta abriu, a porta do carro. Quem abriu a porta? Pode ter sido o Sombra, né? E o... tava sem segurança, justamente no dia que tava sem segurança e tal. Pô, muito estranho mesmo, né? Agora... a motivação que nunca foi falada, né? Vamos continuar. Estamos quase na metade do vídeo e vamos ver o que o Joel fala. Disparos, estava caído a 150 metros do quilômetro 328 da rodovia Regis Bittencourt, no sentido da capital para o interior de São Paulo. O caseiro chamou a polícia e rapidamente a cena do crime foi isolada. Foi feito tudo certo a princípio. O delegado responsável pela ação estranhou o fato de ter tão pouco sangue para tantos disparos e tomou isso como um indício de que a vítima não tinha perdido a vida ali. Foi o funcionário da funerária que primeiro levantou a hipótese de que aquele homem, bem vestido, que estava ali sem vida naquela estrada, poderia ser o prefeito de Santo André, o Celso Daniel, que tinha sido sequestrado no dia anterior e já havia notícias. Geraldo Cruz, prefeito de Imbu, e o deputado federal João Paulo Cunha, ambos do PT, foram chamados para reconhecer o corpo e confirmaram que aquele corpo se tratava do Celso Daniel. A notícia de que o prefeito de Santo André estava sem vida tomou conta de todos os noticiários. A execução de mais um prefeito petista caiu como uma bomba sobre o partido. 4 meses antes, o Toninho do PT, que era prefeito de Campinas, tinha perdido a vida a sair de um shopping da cidade. A gente fala um pouco sobre a execução do Toninho do PT em Campinas. No vídeo que a gente conta a história do Andinho, que é um sequestrador muito famoso de Campinas, a gente fala sobre a execução do Toninho do PT. Mas eu acho que... Mais uma vez, quem aparecendo aí em São Paulo? Andinho, que é o Andinho lá do racha do PCC e tal, que é de Campinas e sequestrador famoso, que pelo visto aí tá envolvido na morte desse prefeito de Campinas. Agora, no mesmo ano, né, cara, morreu o cara de Campinas e morreu o Celso Daniel. Curioso, né? Vídeo sobre ele também, deixa aí nos comentários se vocês quiserem. Bom, a investigação sobre a execução do Toninho, só pra deixar um pouco claro pra vocês, foi concluído que se tratava de um crime comum, que Toninho tinha ficado no caminho da quadrilha de Andinho, sequestrador muito conhecido da região ligado ao comando de São Paulo. Toninho teria fechado o carro da quadrilha e foi executado por conta disso. Até hoje muita gente questiona essa versão, inclusive a família, mas ela foi dada como correta para encerrar esse caso. Bom, galera, a execução de Celso Daniel trazia novamente à tona a discussão sobre a morte do Toninho, e os principais quadros do PT passaram a temer que se tornassem próximas vítimas justamente em um momento em que a eleição para a presidência da República se aproximava e a vitória do Lula se tornava cada vez mais possível. Antônio Palocci, que na época era prefeito de Ribeirão Preto, foi visto no enterro de Celso Daniel usando um colete à prova de balas. Palocci assumiria o lugar de Celso Daniel como coordenador da campanha do Lula e anos depois se envolveria em escândalos de corrupção. O velório de Celso Daniel foi acompanhado por cerca de 18 mil pessoas e foi marcado por muita comoção. Eleito com ampla maioria, como eu disse para vocês, mais de 70% da população, ele era visto como um dos nomes mais promissores do PT na época. O caso era investigado pela seccional de Taboão da Serra, onde o corpo foi localizado e a divisão anti-sequestro atuava, mas havia pouquíssimas pistas que pudessem levar aos autores desse crime. Ficou decidido que o inquérito seria conduzido pela DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, sob o comando do delegado Armando de Oliveira Costa Filho. Delegado muito sério, inclusive. Ô, mano, volta. 3 carros. O tal do Sombra, que presenciou tudo. Ninguém viu nada até agora. O cara apareceu, amanheceu lá no morto. Demoraram pra reconhecer que era o prefeito. História confusa, né, mano? Já teve outra morte. Campanha presidencial do PT. O cara seria o coordenador da campanha. Aí o cara morre, aí vira o Palocci. Eu não sei, cara. O Joel fala que pô, tem muita teoria da conspiração, mas a forma como tá colocando o vídeo
Não dá um ar que, tipo assim, que é tudo coisa do próprio PT, mano? Dá uma sensação, do jeito que ele tá contando, e que muita gente acredita nessa versão, né? Porra, ele tá conduzindo a gente a acreditar que o PT tava envolvido, né? No final, não sei o que ele vai dizer, né? Mas é a sensação que eu fico assistindo até aqui. E a investigação acabou chegando na favela Pantanal. Ali, em um local chamado Bar do Mineiro, funcionava um desmanche de carro. Quem tomava conta desse desmanche era um grupo chamado Meninos da Pantanal. Eles formaram uma quadrilha cujo líder era Ivan Rodrigues da Silva, conhecido como Monstro ou Tiozinho. O Monstro era um sequestrador procurado pela Polícia Civil e acabou sendo denunciado pela própria irmã, Evandra Rodrigues da Silva, que integrava o 22º Batalhão Metropolitano de Polícia Militar na época do sequestro de Celso Daniel. A soldada Evandra disse à polícia que a sua família sempre trabalhou nas empresas de ônibus do grupo Transleste. De acordo com o Silvio Navarro, a Transleste pertencia a Ronan Maria Pinto, que era responsável por 123 contratos de transporte público de Santo André. Ele era dono de 17 empresas de transporte em 2000. Caralho, mano. O cara mandava no transporte da cidade inteira, mano. É muita coisa, hein, cara. Muita gente ligada aí nesse negócio aí, cara. Bizarro. Vamos nessa. 2002. Lembra que eu falei da mobilidade urbana? Foi na casa de um desses sócios, Osias Vaz, que Sérgio Sombra foi depois do sequestro de Celso Daniel. Osias era frequentador de um salão de beleza na favela Pantanal. Esse salão pertencia à irmã de Perninha, um funileiro que pintava o ônibus de Osias. Tá sacando que todo mundo é ligado aí? Na funilaria de Perninha trabalhava um menor que, mais tarde, foi acusado de roubar a Blazer usada no sequestro do prefeito Celso Daniel. As investigações do sequestro acabaram chegando à quadrilha da favela Pantanal. Homens de menos de 30 anos que executavam sequestros e, naquele momento, estavam usando um sítio na região de Juquitiba como cativeiro. E realmente os caras faziam sequestros mesmo de verdade de gente com dinheiro. Esse sítio já tinha servido de cativeiro para uma travesti que também tinha sido sequestrada e executada pelos bandidos, e de um jovem que tinha sido levado 3 dias antes de Celso Daniel. A quadrilha era composta por Ivan Rodrigues da Silva, conhecido como Monstro, Itamar Messias dos Santos, o Olho de Gato, Adelisson dos Santos Oliveira, o Cara Seca, Juscelino de Costa Barros, o Cara de Gato, David dos Santos Barbosa, o Sapeco, Rodolfo Rodrigues dos Santos Oliveira, o Bonzinho e Manuel Dantas de Santana Filha, o Cabeção. Esses homens foram apontados como os responsáveis por sequestrarem e tirarem a vida do prefeito Celso Daniel. E eles já tinham cometido outros crimes e na noite do dia 18 de janeiro de 2002 aguardavam um carro de luxo que passaria com a próxima vítima. Diferente do que os outros grupos de sequestradores faziam, esses caras não estudavam a vida das vítimas. Eles eram sequestradores de choque. O que seria isso? Eles escolhiam um carro de luxo naquela região, sequestravam o cara e eles pressupunham que esse cara do carro de luxo tinha dinheiro. Os criminosos levavam uma submetralhadora, 5 pistolas, um revólver 38, munição extra e aparelhos celulares. Em seus depoimentos, eles alegaram que não sabia que se tratava do prefeito Celso Daniel, que o plano era abordar o primeiro carro importado que passasse na região dos Três Tombos, né? Região que eles costumavam fazer o sequestro. Caraca, meu irmão, como é que os caras sequestram o prefeito da cidade e não sabe que o cara é o prefeito, mano? E o cara já era prefeito várias vezes, conhecido, porra, deputado. Porra, meio bizarro, né? Meio bizonho até, né? Aí pega o carro de luxo, aí é o motorista indo embora. Aí vai sequestrar o cara. Né? Porra. A Pajero blindado, onde estava Sérgio, Sombra e o prefeito, foi abordada pela Blazer. As digitais dos bandidos foram deixadas na porta. E outra coisa, por que tu sequestra o cara e deixa o outro? O carro de luxo, tinham 2 caras, o Celso Daniel e o Sombra. Aí os caras levam o Celso Daniel e o carro era blindado. Estranho. Do Pajero, tá? E ajudaram a polícia a chegar à quadrilha na favela Pantanal. A ação dos bandidos durou cerca de 3 minutos e o prefeito Celso Daniel foi levado. Ele entregou para a quadrilha tudo que tinha de valor, mas acabou sendo executado pelos bandidos. Depois da execução de Celso Daniel, a quadrilha se dispersou. O objetivo era fugir para o Nordeste e lá se reorganizar. Grande parte dos membros dessa quadrilha da favela Pantanal acabaram sendo presos pelo DEIC. A polícia suspeitava que Celso Daniel tivesse passado pela favela antes de ser levado para o CID de Juquitiba, onde era o verdadeiro cativeiro. 12 dias depois do sequestro de Celso Daniel, Monstro foi preso pela polícia e junto com ele estava John, que também foi detido. Monstro, no entanto, conseguiu escapar da prisão e foi detido novamente em junho de 2002. E a essa altura, galera, ele já estava envolvido no sequestro de um menino de 11 anos de idade. Então o cara era um sequestrador quanto mais mesmo. Em seu depoimento, ele confessou ter sequestrado e executado o Celso Daniel e outras 4 pessoas. Ele revelou o paradeiro do menino e o garoto do Celso Daniel e outras 4 pessoas. Porra, volta lá, mano. No depoimento do cara, quem é o cara aí, mano?
Aparece o polícia, o juiz e a careca do cara ali só, né? Nem aparece o maluco. Aparece a cara certinha do polícia. Olha só, que sequestro é esse, cara? Que tu não quer dinheiro da família, pô. Tu sequestra e mata as pessoas? Eu, pessoas. Ele revelou o paradeiro do menino e o garoto pôde ser resgatado, esse de 11 anos que estava sob sequestro. Nos meses seguintes, no ano de 2003, os demais envolvidos no sequestro também foram presos e a quadrilha da favela Pantanal foi desmantelada. Com essas prisões, a hipótese de que se tratava de um crime político foi descartada pelo PT e pela polícia. A família do prefeito, no entanto, não concorda com essa versão e afirma que o petista foi alvo de um crime político. E eu sei, galera, é muito difícil a família acreditar e aceitar, e nós também, que com todo ganhos e perdas políticas a nível municipal, estadual e federal a se perder ou se ganhar, um crime dessa magnitude tenha sido um crime comum. Mas foi isso que a polícia conseguiu apurar. De acordo com os irmãos de Celso Daniel, Bruno José Daniel Filho e João Francisco Daniel, a morte do Celso Daniel estaria relacionada ao fato de que ele pertencia a um esquema de corrupção envolvendo empresários do setor de transporte e membros da prefeitura de Santo André. Eu não sei se eles ainda insistem nessa tese, mas foi o que foi passado pra gente nas nossas referências. Para os irmãos do Celso Daniel, a morte do irmão seria resultado. cara, olha só. O cara morreu, né? A polícia comprou a ideia, né? A polícia na época comprou a ideia. O PT não reivindicou, né? Que tenha sido um crime político, então também comprou a ideia. E a família deve ter elemento suficiente, né? Não acreditou nessa tese e colocou como dúvida ali que ele tinha um esquema grande com o empresário, ou seja, o empresário de ônibus pode ter matado ele, né? A máfia do transporte lá da cidade. E o PT também não teve interesse no caso. Anos depois tem o caso Marielle, né? Que aí foi dado todo o toque político, como um crime político e tal, e tu viu que a máquina do Estado não parou e ficou 6 anos e continua ainda para descobrir a morte, né? Talvez se lá fosse considerado como crime político, tivesse, porra, reviravoltas e tal. O caso da Marielle foi e voltou várias vezes, né? Vamos ver como é que fica. Resultado de uma queima de arquivo, já que ele era conivente com o desvio de dinheiro que favorecia o PT. Em agosto de 2002, o Ministério Público pediu a reabertura das investigações para a apuração das alegações dos irmãos de Celso Daniel. Os irmãos dele apontavam que o Gilberto Carvalho e o José Dirceu, que eram líderes do Partido dos Trabalhadores muito forte lá dentro, teriam se beneficiado do esquema de corrupção montado na Prefeitura de Santo André. Isso era uma acusação. As investigações, porém, não foram adiante, porque o ministro da Justiça na época, Nelson Jobim, considerou as acusações bastante inconsistentes. E é nesse momento que causa um pouco de repercussão nessa situação, porque, olha, o Nelson Jobim chegou a intervir nisso, muitas pessoas dizem. No ano de 2005, o caso foi reaberto para verificar se teria havido falhas na investigação e visando a compreensão do papel de Carvalho e José Dirceu no esquema de propinas. Estava no auge daquela crise do mensalão. A delegada responsável pela investigação concluiu que se tratava realmente de um crime comum e que os sequestradores não tinham nenhum mandante. Novamente, pela segunda vez consecutiva, foi considerado um crime comum. Em 2012, novamente as investigações foram retomadas sob a alegação de que a execução de Celso Daniel teria sido encomendada por Sombra e de que ele seria o verdadeiro chefe da quadrilha da favela Pantanal. Para o Ministério Público, galera, Celso Daniel era condescendente com as propinas porque elas beneficiavam os cofres do PT. Mas vamos lembrar que a gente estava no meio da Lava Jato e depois, obviamente, que a Lava Jato foi descoberto que eles acabavam investigando muito mais o PT do que outros partidos. A gente tem que ser sincero nesse ponto também. E o Ministério Público apontou que tanto Sombra quanto o Ronan Pinto, lá do transporte, e um outro cara que fazia parte do governo, chamado Klinger de Oliveira Souza, começaram a usar o esquema para obter dinheiro em benefício próprio. Daniel não teria concordado com a ação, por causa disso, teria sido morto. Mas isso é só uma hipótese levantada pelo Ministério Público. A partir dessa hipótese, que a morte de Celso Daniel estaria ligada a um esquema de propina das empresas de transporte de Santo André, o juiz Sérgio Moro pediu a prisão de Ronan Pinto. A força-tarefa da Lava Jato acreditava que Pinto havia recebido um empréstimo fraudulento de 6 milhões de reais como uma forma de chantagem para não revelar o que sabia sobre a execução do prefeito. Novamente, 6 milhões, meu irmão, de reais. Agora, cara, o Joel fala um ponto ali que o PT era o mais investigado na Lava Jato, né? E aí eu vou acrescentar que o governo, quem era governador em São Paulo nessa época, cara, né? São Paulo tem tradição de PSDB, né, cara? E quem disputava a eleição com o Lula era o PSDB. Da mesma forma, em 2018, quando a Marielle morre, e em 2019 assume o Bolsonaro. Meu ponto. Por que o PT, né, sendo interessado, não botou a máquina do Estado? Porque o PT estava no governo, né, cara? Por que o PT não queria saber
da morte do teu coligado, né, cara? Do cara que era importante pro partido, a ponto de que ele seria o coordenador da campanha do Lula, né? E aí, em tese, assim como a Marielle morre, né? Por que o pessoal queria tanto descobrir, né, a morte da Marielle? E aí o Bolsonaro ficou sendo acusado um monte de tempo pela imprensa e tal. E também o Bolsonaro, por que o Bolsonaro não botou a máquina do Estado para investigar o caso Adélio, por exemplo, que deu a facada nele? Então, eu não estou concluindo nada. Mas eu acho o seguinte, tanto o PT em 2003 deveria ter muito interesse, e já que era o governo atual, e porra, chegar pra Polícia Federal e falar, ó, esse caso aqui a gente vai federalizar, esse caso aqui é importante e tal. Político no Brasil, tu acha que não faz isso? Faz. Por que o PT não fez? 2019. Por que o Bolsonaro não fez a mesma coisa em relação ao Adélio? Aí, cara, eu não sei o que isso quer dizer, eu só tô botando dúvidas no ar. Fica gerando essa desconfiança de quem tá em casa, do povo, né? Aí fica teoria de um lado, teoria do outro. Porra, faz sentido, cara? A morte do cara foi em 2002, 2024, as pessoas ainda têm dúvida. Se tem dúvida é porque não fizeram o trabalho direito, porra, não convenceram, né? A sociedade, né? E quando o Sérgio Moro volta no caso, é porque deve ter ligação ao esquema que começou em Santo André com o esquema da Lava Jato, né? Alguém entendeu? Deu pra entender? Mano, volta essa hora, tá dormindo já há um tempão, né? Então, já joguei pra ele umas 3 vezes e eu vi que ele não tá ligado. Tu tá ligado na conversa, mano? Mais ou menos, eu tô vendo aqui os superchats que chegaram aqui. Entendi, mano. Tá bom. Vamos. Vai. Hipóteses e investigações. As investigações da Lava Jato não chegaram a nenhuma conclusão definitiva, mesmo com muitas delações e com levantamento de suspeitas sobre o PT. Mas nada foi efetivamente confirmado e as dúvidas acerca da execução do Celso Daniel permaneceram. Essas dúvidas se tornaram ainda mais fortes diante da morte de algumas pessoas cujos nomes apareceram nos depoimentos e na investigação sobre o crime. Uma dessas mortes é a do legista Carlos Del Monte Prince, que foi responsável pela perícia do corpo de Celso Daniel e afirmou que ele tinha sinais de que havia sofrido, né, agressões antes de falecer. Essa informação levantou a hipótese de que os bandidos tivessem tentado arrancar alguma informação de Celso Daniel antes de tirarem a sua vida. Os promotores do caso chegaram a levantar as hipóteses de que Celso Daniel tivesse senhas e papéis relativos à contabilidade de offshores montadas pelo PT para juntar recursos ilícitos para financiar a campanha do presidenciável Lula em 2002. Para a polícia, essas agressões, esse suplício nunca aconteceu. Celso Daniel teria levado um tiro no rosto e depois teria sido alvejado em outras partes do corpo. As investigações da morte desse legista, galera, concluiu que ele tirou a própria vida, o que fez com que muitas pessoas não concordassem que isso tivesse acontecido. Então, muitas pessoas acabaram não acreditando que o legista tirou a própria vida. Outro nome que foi levantado como envolvido no sequestro de Celso Daniel foi Dionísio de Aquino Severo. Ele era um criminoso que um dia antes do sequestro fugiu de um presídio paulista. Dionísio era o líder daquela organização Comando Revolucionário Brasileiro do Crime, a CRBC, que a gente tem vídeo aqui no canal e vamos indicar pra vocês. Uma organização que era rival daquela organização mais forte que atua nos presídios. Dionísio Severo cometia roubos e sequestro e estava ajudando a executar rivais. Quando ele foi preso novamente, disse à polícia que tinha muitas informações sobre o sequestro de Celso Daniel. Mas ele acabou sendo morto na cadeia antes de apresentar qualquer informação. Há quem diga que essa execução foi queima de arquivo para que ele não apresentasse as informações que tinha sobre o sequestro do prefeito. Mas muitas das pessoas assumem com total certeza, na verdade o Dionísio jogou um verde ali, falando isso para poder sair fora da cadeia onde ele estava, que ele seria executado porque ele era contra o comando da capital, que na verdade mandava já em quase todas as cadeias paulistas. Para a polícia, inclusive, né, o que foi apurado é que Dionísio ele foi executado pela organização rival, e na verdade ele nunca falou nada sobre o prefeito Celso Daniel, tá? Pelo menos para os agentes penitenciários, foi uma coisa que a imprensa jogou, mas que na verdade o Dionísio ele não tinha informações sobre isso. Ele queria ganhar tempo e tentar escapar da cadeia onde ele estava ali, que ele estava correndo perigo. Para aqueles que defendem que o sequestro do Celso Daniel foi uma execução, que se trata de um crime político, a morte do prefeito petista seria uma grande bomba dentro do partido que aniquilaria de vez a história do PT. Para quem defende que se trata de um crime comum, que é o que nós acreditamos aqui segundo as investigações, o Ministério Público, a Justiça e todas as reaberturas de caso, há provas suficientes para mostrar que Celso Daniel foi executado de maneira semelhante a muitas outras vítimas de sequestro desse tipo, que eram infelizmente comum na região. Há ainda um grupo que diz que atribuir um caráter político
ao crime é uma forma de criminalizar o PT, envolvendo na execução de alguém que exercia um papel bastante importante dentro do partido naquela época. O PT ficou muitos anos no poder e há um desgaste, né, natural, e as pessoas vão acusando, vão falando e tal. O partido também já se envolveu em vários escândalos de corrupção. Uma família que sempre expôs essa tal participação do PT no crime é a família Gabrilli, que na época tinha divergências políticas sérias com a ala petista de Santo André e de todo o ABC. Tanto que a filha dos Gabrilli, né, ela é senadora hoje, a Mara Gabrilli. A verdade é que mesmo tendo passado tanto tempo, com todas as reaberturas pelas quais o inquérito já passou, ainda hoje pairam dúvidas sobre a execução de Celso Daniel, e a tese de que se tratou de um crime político é retomada cada vez que surge algum fato que tenha alguma ligação com a corrupção praticada na prefeitura de Santo André ou com outras circunstâncias da morte de outros políticos. De materialidade, pessoal, e de nossa parte, o que podemos afirmar aqui com certeza, tá, e a certeza da política, do Ministério Público e da Justiça, é que realmente foi um crime comum, e não precisamos mentir para ganhar likes aqui. Só que também não podemos deixar de passar todas as versões possíveis para um caso. O caso Celso Daniel, apesar de estar concluído, é o tipo de crime que em um país polarizado sempre será um delito polêmico e sem solução para muitas pessoas, pois os dois lados querem soluções distintas partindo de sua própria ideologia. A execução de Celso Daniel é também atualmente uma forma de discurso político muito difundido nas redes sociais e alimentando teorias da conspiração, e que muita gente ganha dinheiro com isso, status, fama e até capital político. Então a gente precisa estar ligado toda vez que esse discurso e que esse papo volta. Galera, eu espero que você... Bom, olha só, esse ponto aí, eu não vou muito entrar nisso no que o João acabou de falar, mas assim, o meu ponto é, cara, se o cara foi vítima, porra, por que o caso Marielle não foi crime comum, inicialmente falando, né? E o caso Celso Daniel foi crime comum? Porque o pessoal e os líderes do partido logo fizeram pressão, ó, mataram a vereadora, então isso aí é crime político. Conseguiram esse discurso, conseguiram depois comprovar que teve caso, né, crime político, né? Depois de 6 anos, a notícia que se tem é crime político. Primeira pergunta, por que o PT não teve interesse, né, na morte do cara? Bom, segundo ponto, Mano Volta, quem era o governador em São Paulo em 2002? 2002. Eu acho que não era governo do PT, era governo Alckmin. Foi reeleito. PSDB. Isso. Por que o PSDB, então, se foi o PT que mandou matar, não seria interessante pro PSDB investigar e botar na conta do PT? E o Alckmin, inclusive, o Alckmin estava disputando a eleição em 2002? O Alckmin disputou presidente. Quem era? Quem disputou com o Lula em 2002? Fernando Henrique não foi porque ele não podia se reeleger. Ele foi em 94. Não, Fernando Henrique. Não, Fernando Henrique ganhou em 94 e 98. Isso. Então, o PSDB não... José Serra, 2002. Aí o Alckmin em 2006. O José Serra não teria interesse em derrubar o PT? O governador era PSDB. A Polícia Civil, porra, nomeada pelo PSDB. Essas coisas, pra mim, assim, que vão deixando no ar, né? Então eu acho que é estranho o PT não se interessar, e também é estranho se fosse de fato um crime político e tivesse o PT envolvido, por que o PSDB não foi junto? Aí vão entrar naquela coisa da teoria da tesoura. Como é que é? Da tesoura lá? Isso. Que PSDB e PT sempre tiveram junto e tal. Inclusive a galera aqui no chat tá falando isso. Tá falando sobre isso. E que Caixa 2 é oriundo do PSDB, né? Falaram aqui no chat, então eu não tenho essa informação, não posso afirmar. Mas é o que a galera tá falando aqui. Então tipo assim, porque o Olavo de Carvalho falava isso, né? Que PT e PSDB são faces da mesma moeda, né? E... Bom, aí tudo bem, em cima disso aí a teoria continua. Aí eu vou, só fazer um comparativo aqui, porque pra mim realmente eu não entendo, né? Pô, morreu alguém do PT e o governo do PT, tem a Polícia Federal, tem a máquina na mão, não ia atrás? Estranho. No mesmo caso, a facada no Bolsonaro lá foi em 2018. Ele assume em 19, por que ele também não resolveu esse caso? Aí até hoje, quando descobriu o caso Marielle, fala, e o Adélio? Não sei do Adélio, cara. Eu sei que o Bolsonaro teve 4 anos de governo pra descobrir, porque o Adélio queria matar ele. Quem mandou o Adélio não descobriu, Então, é foda, né? Brasil. Um monte de coisa que não faz sentido pra mim, mas faz sentido pros governantes, né? Então, é isso. Bom,
Fechamos? Então, o caso do Celso Daniel aí, reagimos ao vídeo do Iconografia da História. Qual a tua conclusão? Eu fiquei sem conclusão. Eu não consegui concluir, cara, porque né, o que se tem de comprovado é que é crime comum. Mas, de fato, tem um ar estranho aí no ar. Um suspense, né? Fala, mano, volta. É isso. Glauber, agradecer a galera aqui. Nesse tema aí do Celso Daniel, a galera interagiu bastante aqui. O pessoal falando que passaram essa informação, né? Que Caixa 2 é oriundo do PSDB, enfim, e que PSDB e PT sempre estiveram aliados, né? E como você falou, falaram aqui guerra das tesouras, né? Que são duas faces da mesma moeda. Então, pelo que eu tô vendo aqui, tem muita galera aqui de São Paulo, né? Então, um fato muito curioso que falaram aqui no chat, que todos os possíveis testemunhas do caso, né? Foram executados, foram mortos, né? Então, é um fato perito, estranho, né? É o perito, é um monte de gente, exato. É um fato muito estranho. Igual no caso da Marielle, o intermediário lá também foi morto, né? Sim. Então é normal, né? Macalé, né? Exatamente. Famoso queima de arquivo, talvez, né?